Bom dia, mesa de Assembleia Municipal de Praia. Bom dia, líder de bancada de QSV, ali na Câmara de Praia, capital de Cabo Verde. Bom dia, líder de bancada de MPD. Bom dia a todos os deputados. Bom dia. Bom dia a todos os vereadores que estão ali conosco hoje. Bom dia para todo alguém que está seguindo através de rede social nesse momento, de segundo dia de trabalho. Muito obrigado pela presença. Nossa pasta apresenta deliberação importante que tem a ver com um aspecto de melhor organização de nosso município de Praia. Ele é uma deliberação que foca, é uma proposta de deliberação que foca na questão de transporte de inertes e resíduos de construção e de demolição também, na transporte de água, tanto na tanque como autotanque, e na utilização de retroescavadora ali no município de Praia. Não tenho assistido situações de carros a fazer transporte de resíduos de construção, de demolição, de inertes, areia, cascalho, com falta de cuidado, que depois acaba coloca em mau estado estradas ali na praia, ali no nosso município. Restos de areia na rotunda, no Súria, no gel. Restos de massa que está caída, que é as batoneira na rotunda, na estrada, e que depois fica lá, e mistura com aquele pavimento, e é extremamente perigoso para acidentes que pode causar. Aquele é mais um passo. É mais um passo que te demonstra, por um lado, capacidade de observação, capacidade de ter atenção com aquilo que é vida de todos os dias no município, mas te demonstra também um engajamento na toma de medidas que melhora a qualidade, nesse caso, de estradas, nesse caso, de segurança, nesse caso, de vida de pessoas ali no município. Por isso, nos estou satisfeito para ter essa proposta, e ele é uma ideia de Elisângelo Monteiro, que já tem um ano de dedicação a essa cidade. E nós estamos no Conselho Elisângelo, à frente de IGAI, que faz um excelente trabalho. Depois Elisângelo bem começa a colaborar com a Câmara de Praia, e assume responsabilidade para um gabinete importante, que gosta, ele que está, que é um gabinete que também eleva a qualidade de estabelecimentos comerciais ali na praia. E teve que interromper aquele gabinete e assume guarda municipal num tempo onde quem é que está à frente de guarda teve que sair, que presta também um excelente trabalho na guarda municipal. Então, gosta, estando de regresso ao gabinete, de eleva a qualidade de estabelecimentos ali no município de Praia, e Elisângelo Semedo traz as propostas ali que decorrem de sua experiência enquanto diretor de guarda municipal. Nós estamos gratos a Elisângelo Semedo por esse trabalho, por essa entrega a esse município, colocando-se competências ao serviço de sua cidade, de seu município e de seu país. E, portanto, obrigado, Sr. Presidente. Obrigada. Vamos ao debate. Tenha bondade, senhor deputado Amir. Bom dia, Sr. Presidente, Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara Municipal, eleitos vereadores e quem nos assiste através do live. A bancada do PICV te congratula com este regulamento, com
com as regras para atividade de transporte de inertes e resíduos de construção e demolição, água e autotanque para utilização de retroescavadora no município da Praia. Porque esse regulamento está com base no Código de Postura Municipal de 2014. Vem reforçar o que o Código já referia. Podemos dar exemplo, pode dar exemplo do artigo 71, 94 e outros. Realmente é visível na praia. Primeiro, praia é constituída por 93 bairros. 93 bairros, imagina nível de construção que a praia tem nesse momento. Tem aumentado, a construção de residências tem aumentado, é visível em todas as zonas de praia, e acaba para ter alguma desorganização, até que foi referido para o Presidente. E essa regra, regulamento, era uma necessidade premente, porque não tem assistido a reclamações de munícipes, e reclamações que tinham algum sentido, e a Câmara Municipal, sim, está acompanha realmente o que se passa no dia a dia, e como bancada no saúde, porque está estabelecido no Código de Postura Municipal, e Código, apesar de 2014, mas tem vários questões que na Código está estabelecido, mas que na prática a sua efetividade tem muito a desejar. Mas por isso que nota saúde, esse regulamento foi dito feito para o gabinete de qualidade. Também nota espera que o gabinete abrange outra área, não só de comércio, mas que seja extensivo e que esteja atento também a outras áreas que, de acordo com o Código de Postura Municipal, se necessita também de uma regulamentação. Por isso, a bancada não te congratula e com essas regras de deliberação número 7, referente a regras de transporte de inertes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Amir. Sr. Deputado Vasco, tem a bondade. Obrigado. Bom dia, mesa. Bom dia, Presidente de Câmara de Praia. Bom dia, vereadores. E bom dia, colegas deputadas e deputados. Ora, essa deliberação ali, ele chega na boa hora, né? Acho que essa medida ali também dá uma outra visão sobre o transporte de inerentes ali na capital. Não tenho assistido, não tenho olhado para tudo a artéria que não está passa. Às vezes que esse caminhão deixa areia, brita, na meio de estrada, o que está pouco em causa a segurança rodoviária, está por em casa teu aspecto que coloca a vida humana. E ele te dá um aspecto muito mau, tanto na cidade, no centro de cidade, como na bairros. Portanto, o código de postura é claro naquele sentido ali. E minha colega acaba de falar. Código está bem bonito lá, mas na aplicação, ele é que tem nenhuma prática, né? Acho que mesmo pessoas de cada bairro, a hora que te depara com areia, com brita, e que tem espaço de pessoas passa, carro que te passa, parece-me que essa deliberação também reforça tudo que é aspecto de organização da cidade. Mas também, realmente, não devia também, não só
deliberava sobre transporte, mas também não deliberava também alguns que têm a ver com os crombos, que fica para todo lado. Há dias, estava na Tabachada Grande de trás, grupo de caminhão, também na estrada, só brita de monumento, liberdade e democracia, até chegar à rotunda de Chada Grande ou de Lem Ferreira, com brita na chão, e que ele causa o constrangimento na trânsito. Portanto, não queria ficar por ali, mas vez agradecer a Câmara pela deliberação. Já fazia sentir ali na capital. Obrigado. Muito obrigada, senhor deputado Vasco Spínola. Passo a palavra ao senhor deputado Silvestre Andrade. Alô, bom dia. Só para me congratular com essa liberação, essa proposta, e para que repite, que os colegas repetem, queria acrescentar o seguinte também, quem tem observado na sala. Construtores de construção civil, muitas vezes utiliza aqueles caminhões de transporte para esta vaza, uma próprio material de construção, na bermas, e também ocupa parte de estrada. Já tem constrangimento nesse aspecto, daí que também gostava que fosse extensivo essa liberação. Para quem é que está base, portanto, material de construção, riba berma, que alguém que está no local de passa, e também ocupa parte de estrada, e isso traz constrangimento, acidente, etc. Era só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada, senhor deputado Silvestre Andrade. Não havendo mais intervenções, tem? Sim. Então, não se inscreveu? Ok, pronto. Vamos dar, portanto, a palavra ao senhor vereador Oscar Rodrigues. Tenha bondade. Bom dia a todos. É só para realçar que, efetivamente, essa medida tem a ver também com saúde, com a limpeza da cidade. E nós estamos preocupados com a questão de incumprimento dos prevaricadores. Estamos a trabalhar na antecipação e na prevenção. Depois vamos analisar código de postura, divisão a divisão, capítulo a capítulo, também fazer a devida reformulação, porque o código é antigo e temos que acompanhar a evolução e fazer o trabalho ligado às pessoas e o comércio e as demais outras atividades na nossa cidade. É tudo. Obrigado. Obrigada, senhor vereador. Passo a palavra ao senhor vereador Carlos Dias. Bom dia, mesa da Assembleia Municipal. Bom dia, senhor presidente da Câmara. Bom dia a todos os deputados municipais e colegas vereadores. Parece-me bem na boa hora essa medida, porque não estudo que está a viver na praia, não está a criticar os aspectos. Restos de materiais espalhados na via pública para transportes desses mesmos materiais. Já te fazia falta realmente uma deliberação desse para reforçar, acima já foi dito ali, a nós, código de postura municipal. Não estou convencido que não está bem primar e melhorar realmente nós sistema de fiscalização para tomar medidas sérias para levar realmente a forma de cumprir essas normas. É uma questão também de saneamento, é uma questão do ambiente. Muitas vezes pode passar a reta de Obna Rost, que tem a ser transportado para determinados caminhões. Muitas vezes está para um ridinha metade. Aqueles que está às vezes para um ridinha, um lana metade, só para cobrir autoridades hoje, mas não tem que ser mais incisivo na tomada de medidas nestes casos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vereador Carlos Dias. Penso que neste momento realmente já não há nenhuma mais inscrições e de imediato convido o Sr. Presidente para fazer a apresentação dos articulados. Obrigado, Sr. Presidente. Espera aí, desculpe lá. Vamos para a votação na globalidade. Na generalidade é igual. Quem vota a favor? Votos a favor, por unanimidade. Dos presentes. Unanimidade dos presentes. Agora sim, vamos começar pela apresentação na especialidade, ou seja, aos articulados. Obrigado, Sr. Presidente. Assim, a Câmara Municipal da Praia, na sua sessão ordinária de 25 de agosto de 2025, ao abrigo da linha B do número 5 do artigo 92 do Estatuto dos Municípios, delibera para autorização da Assembleia Municipal da Praia o seguinte: capítulo 1, disposições gerais, artigo 1º, aprovação. Ponto 1. É aprovada a presente deliberação referente às regras para atividades de transporte de inertes, resíduos de construção e demolição, água em tanque e autotanque e utilização de retroescavadoras no município da Praia. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 2º, salvaguarda das disposições constitucionais e legais. Ponto. Aliás, aqui não precisa ponto, né? Sai o ponto aqui. Em cima também, não há necessidade. A presente deliberação deverá cumprir com todas as disposições. Não é disposições. Estamos a falar de uma deliberação sobre deposições, mas aqui é disposições, certamente. Sim, é preciso algum travão. Portanto, com todas as disposições legais que regulam o exercício das atividades de transporte de pesados. É transporte de transporte pesados, sim, sem de transporte pesados de mercadoria observados na lei. Alguma objeção? Eu vou ler de início. A presente deliberação deverá cumprir com todas as disposições legais que regulam o exercício das atividades de transporte pesados de mercadoria observados na lei. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 3º, medidas administrativas, técnicas e financeiras. Fica a Câmara Municipal autorizada a tomar as medidas administrativas, financeiras e técnicas necessárias à boa execução da presente deliberação. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 4º. Comissão de Acompanhamento e Avaliação. O Presidente da Câmara Municipal da Praia criará uma comissão de acompanhamento e avaliação da presente deliberação, composta por técnicos da Direção de Transportes e agentes de fiscalização, sobre a coordenação da primeira. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 5º, licenciamento. Ponto 1. Todos os veículos que fazem transporte de inertes, resíduos de construção e demolição que operam no município da Praia passarão a prestar estes serviços mediante licença emitida pela Câmara Municipal através da Direção de Transportes e Infraestruturas. Ponto 2. A emissão da licença levará em consideração o estado do veículo e a sua capacidade de carga que transporta. Ponto 3. A licença será atribuída mediante pagamento da taxa. Ponto 4. O pedido de licença será feito mediante requerimento submetido à Direção de Infraestruturas e Transportes, que terá 2 dias úteis para a sua emissão. A nossa proposta é que substituamos 7 por 2. 2 dias para... Sim. 2 dias. Tchau, 7. Ponto 5. As licenças são válidas por período de 1 ano e renovável anualmente. Alguma objeção?
Aprovado. Artigo 6º, condições de transporte. Sai o 1, fica. O transporte de inertes e de resíduos de construção e demolição será feito. O transporte é feito. Será feito em condições de segurança e devidamente cobertos para evitar o seu vazamento na via de circulação de veículos. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 7º. Locais de deposição de resíduos de construção e demolição. Ponto 1. Os resíduos de construção e deposição... Não. Os resíduos de construção serão depositados. Ok? Os resíduos de construção e demolição. Está a deposição, mas o que se quis dizer é demolição. Os resíduos de construção e demolição serão depositados no vazadouro. Está a lixeira, mas é no vazadouro municipal, porque o município não tem lixeira. Ou no aterro sanitário, ou em outro local determinado pela Câmara Municipal. Ponto 2. A deposição fora dos locais determinados serão considerados infrações graves, sujeitas à aplicação da coima e apreensão do veículo, bem como o pagamento das custas da sua remoção. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 8º, licenciamento. Antes disto, capítulo 3, atividades de transporte de água em autotanques e tanques. Artigo 8º, licenciamento. Ponto 1. Todos os veículos que fazem transporte de água em tanques e autotanques que operam no município da Praia passarão a prestar estes serviços mediante licença emitida pela Câmara Municipal através da Direção de Transportes e Infraestruturas. Ponto 2. A emissão da licença levará em consideração o estado do veículo e a sua capacidade de carga que transporta. Ponto 3. A licença será atribuída mediante pagamento da taxa. Ponto 4. O pedido de licença será feito mediante requerimento submetido à Direção de Infraestruturas e Transportes, que terá 2 dias úteis para a sua emissão. Ponto 5. As licenças são válidas por período de 1 ano e renovável anualmente. Objeção? Sim. Tenha bondade. E, Sr. Presidente, não é bem uma objeção, mas no artigo 8º, tínhamos a deliberação da Câmara Municipal. Estava escrito, terá 7 dias. Para constar da ata, o Presidente tem que ler 7 dias e fazer a alteração para 2 dias. Para constar da ata, porque a deliberação é da Câmara Municipal. Não é bem uma objeção, mas o Presidente tinha que ler. Assim como estava, terá 7 dias. Mas o Presidente fez a alteração para 2 dias. Ele tem que ler o artigo tal qual estava antes e depois fazer a alteração para constar da ata. Senhor Presidente, estou autorizado a ler? Obrigado. Vamos continuar e observar a questão que foi colocada. Eu gosto de ler. Condições de transporte. Sai o 1. Cai o 1. O transporte de água em tanques e autotanques será feito em condições que impedem o seu vazamento na via de circulação de veículos. Alguma objeção? Está aprovado. Será feito, sim, o transporte será feito outra vez. Atividades de retroescavadora. Artigo 10º. Ponto 1. Todas as retroescavadoras que operam no município da Praia passarão a prestar estes serviços mediante licença emitida pela Câmara Municipal, através da Direção de Transportes e Infraestruturas. Ponto 2. A emissão da licença levará em consideração o estado da, acrescentamos o da, retroescavadora e a sua capacidade de operação. Ponto 3. A licença será atribuída mediante pagamento da taxa e emissão de matrícula. Emissão de matrícula.
Ponto 4. O pedido de licença será feito mediante requerimento submetido à Direção de Infraestruturas e Transportes, que terá 7 dias úteis para a sua emissão. E aqui nós propomos 2 dias. Portanto, fica tudo lido aqui na Assembleia. Eu posso até repetir a leitura. Ponto 4. O pedido de licença será feito mediante requerimento submetido à Direção de Infraestruturas e Transportes, que terá 7 dias úteis para a sua emissão. Substituímos o 7 por 2, fica que terá 2 dias para a sua emissão. Claro, acelera a praia. Ponto 5. As licenças são válidas por período de 1 ano e renovável anualmente. Alguma objeção? Aprovado. Capítulo 5, fiscalização, artigo 18º, fiscalização. Não está bem. Estávamos no artigo 10º, é para acelerar, mas não tanto também. Isso, mas não tanto. 4, 5, é preciso cuidar. 5, 6, 8º. 11º. Preciso de algum travão nisso, porque... E 11º, portanto, houve um salto de 10º para 18º, mas corrigimos, fica artigo 11º, com alguma moderação. Artigo 11º, fiscalização. Ponto 1. A fiscalização do cumprimento do estatuído na presente deliberação incumbe aos agentes de fiscalização municipal. Ponto 2. Os condutores dos veículos de transporte de resíduos de construção e demolição, de transporte de água, acrescentamos o de antes da água, em tanques e autotanques, e das retroescavadoras devem apresentar as licenças quando forem solicitadas pelos, está pelas, fica pelos agentes de fiscalização. Alguma objeção? Sim. Aprovado. Estava por aqui os artigos que estão... Artigo 19º, mas passa para 12º, corrigindo. Contraordenações. Ponto 1. Constitui contraordenação punível com coima. A linha A. De 30 mil escudos a 100 mil escudos, a violação do disposto nos número 1 dos artigos. É no número 1 dos artigos, não é no número 1. Fica, é disposto no número 1 dos artigos 5º, 8º e 10º. Ou seja, 5º é a questão dos inertes, 8º é a questão da água em tanques e autotanques e 10º a questão das retroescavadoras. Alguma objeção? Ainda não acabou. Não. Sim, os Ainda artigos. temos aqui. A linha B. De 50 mil escudos, aqui está 15 mil escudos, nós propomos 50 mil escudos a 250 mil escudos. Está de 15 a 50, propomos de 50 a 250 mil escudos. A violação do número 1 do artigo 6º. O número 1 do artigo 6º diz que é sobre a questão da condição em que se efetua o transporte de inertes e de resíduos de construção e demolição. Ou seja, terra, escombro, areia, brita, que depois nós temos situações em que há vazamento para o espaço de circulação dos veículos. Se não há o devido cumprimento em termos de cuidado para que não haja esse vazamento, a coima vai de 50 mil escudos a 250 mil escudos.
A linha C, temos de 50 mil escudos a 500 mil escudos a violação do número 1 do artigo 7º. O artigo 7º é sobre a questão da deposição. Portanto, a deposição é para ser efetuada no vazador municipal ou no aterro. Deposição fora destes dois espaços, a coima proposta é de 100 mil escudos a 500 mil escudos. 50 passa para 100. Lendo na íntegra. Artigo 12º, contraordenações. Ponto 1. Constitui contraordenação punível com coima de 30 mil escudos a 100 mil escudos a violação do disposto no número 1 dos artigos 5º, 8º e 10º, a linha B, de 50 mil escudos a 250 mil escudos, a violação do número 1 do artigo 6º, a linha C, de 100 mil escudos a 500 mil escudos, a violação do número 1 do artigo 7º. Há duas objeções. Tenha a bondade, senhor deputado Ismael. Obrigado, Sr. Presidente, por ter me concedido a palavra. E o Sr. Presidente da Câmara Municipal e da Praia, Francisco Carvalho, disse em alto e bom som que gosta de ler, mas a mim me parece que não está a ler bem. E porque, se não, vejamos, Sr. Presidente. E de artigo 12º, contraordenações. Número 1, constitui contraordenação punível com coima. A linha A, de 30 mil escudos a 100 mil escudos a violação, o Sr. Presidente, na deliberação que veio da Câmara Municipal para ser apreciada e aprovada aqui na Assembleia Municipal, estava escrito disposto nos número 1 dos artigos 5º e 8º e 10º. E o Sr. Presidente fez a alteração do disposto no número 1. São os números 1 de cada artigo. 5º, 8º e 10º. E depois, a linha B, de 50 mil escudos a 250 mil escudos, a violação do número 1 do artigo 6º. Mas o Sr. Presidente esqueceu que já não existe o número 1 do artigo 6º. É artigo 6º tucur. Mas o senhor volta a ler a violação do número 1 do artigo 6º. O artigo 6º não tem número 1, Sr. Presidente. Então, por favor, faça a correção. Obrigado. Bom, eu estou aqui. Vamos ouvir a objeção do deputado Dionísio e depois, então, fazemos as correções necessárias. Vamos ouvir. Bom dia. Portanto, obrigado, Sr. Presidente. Não, ali naquela parte de 15 mil escudos. Vamos ouvir. Parte, Sr. Presidente, fala ali, de 15 a 50, está para ser de 50 a 250. Certo. Qualquer motivação dessa Câmara já tem aplicado multa de 15 a 50, tendo em conta pessoas, tendo em conta possibilidade econômica de pessoas. Desinfringe, não te presume, tem uma multa mínima a máximo. Senhor 50... deputado, nós aqui agora é só para corrigir. O debate não. Já foi feito, não estava cá? Está bem, desculpe, obrigado. Está bem? Muito obrigado. Apenas sugestões para retificação. O resto já foi feito. O senhor Presidente tem alguma objeção naquilo que foi dito? Tem. Tenha bondade. Não, eu acho que não é só, portanto, eu li o que estava escrito e o senhor deputado acha que eu não li bem por ter lido aquilo que está escrito. Portanto, isso já não é leitura, não é? Portanto, quando nós lemos, normalmente devemos ler o que está escrito e nós não devemos estar a imaginar coisas. Portanto, eu percebo essa pressa do deputado em querer ensinar alguma coisa, mas é para acelerar, mas não tanto, senhor deputado. Portanto, eu li aquilo que está escrito. E aquilo que o deputado afirma, até aqui tem razão. Porque o artigo 6º, de facto, deixou de ter o número 1. Portanto, faz aqui, nós aqui devemos retirar o número 1 e fica de 15 mil escudos a 50 mil escudos a violação do artigo 6º. Sai o do número 1, fica só do artigo 6º.
Vamos. Onde é que onde é que é a alteração? No. Não. Oh, Deus. Vamos ouvir. Portanto, feita a alteração na linha B, de 15.000 a 50.000 escudos, a violação do artigo 6º. Porque o artigo 6º não tem número 1. Não. Fica de 50.000 escudos a 250.000 escudos. A redação final. Agora, o senhor deputado colocou aqui também a dúvida na linha A. A violação do disposto está escrito nos número 1 dos artigos 5º, 8º e 10º. Sempre tinha nos. Sim. Nos número 1 dos artigos 5º, 8º e 10º. Senhor deputado, obrigado. Não estamos. A linha C está bem? A linha C, de 100.000 escudos a 500.000 escudos, a violação do número 1 do artigo 7º. Vamos ver se o artigo 7º tem número 1. Fica então como está. Não há mais objeção. Fica aprovado. Artigo 13º, competência de aplicação de coima. A aplicação das coimas e a apreensão dos veículos e retroescavadoras compete aos agentes de fiscalização municipal. Alguma objeção? Aprovado. Capítulo 5º, disposições finais. Bom, é capítulo 6º. O capítulo anterior já tinha sido o capítulo 5º. Então, este capítulo é o capítulo 6º. Acrescentamos o artigo 14º. Tem artigo 21, passa para artigo 14º. Dúvidas e omissões. Ponto 1. Em tudo o que não estiver previsto na presente deliberação, aplicar-se-á o disposto na deliberação número 47/2014, de 31 de dezembro, na sua redação mais atual e demais legislações aplicáveis com as devidas adaptações. Ponto 2. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação da presente deliberação, está do, passa para da, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são decididos pela Câmara Municipal da Praia. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 15º. Está artigo 22, passa para 15º. Disposição transitória. Tem número 1, mas cai o número 1. No prazo de 30 dias, a contar da entrada em vigor da presente deliberação, devem os titulares dos transportes de inertes, resíduos de construção e demolição, de transporte de água em tanques e autotanques, solicitar, SAIUR ES, as devidas licenças de operação. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 16º. Tem artigo 23, passa para 16º. Entrar em vigor. A presente deliberação entra em vigor no primeiro dia útil, à data da sua publicação no Boletim Oficial. Alguma objeção? Aprovado.
vou ler de novo. Artigo 16º, entrar em vigor. A presente deliberação entra em vigor no primeiro dia útil seguinte à data da sua publicação no Boletim Oficial. Portanto, não há objeção, ficou aprovado. Quem vota a favor? Portanto, votação por unanimidade, 21 pessoas, 21 deputados. Portanto, declaração de voto pelo deputado Dionísio Moreno. Obrigado. A deliberação ali, na verdade, ele é importante. É importante na medida em que ele visa, está ali patente, proteção de segurança pública e particular. Também proteção de bem jurídico, vida e lesão à integridade física de pessoas. Está tudo contido dentro dessa deliberação. Está proteção de bens materiais, concomitantemente saúde pública, meio ambiente, entre outros, certo? Por um lado. Por outro lado, Câmara tem um código de postura do município da Praia. Está ali. Esse código ali está tudo, ou quase tudo, ali nele. O que significa, mas já tinha sido, portanto, pensado essa situação ali. Coisa que falta? Falta agora é a incompetência na fiscalização. Bom, se não tem um código de postura, é naturalmente que capacidade de fiscalização pode colmata tudo licenciado ali. Portanto, incompetência não determina, não fiscaliza, não se fala. Não fiscaliza. Vamos ouvir. Ali é falta de competência, por isso que é incompetência. É falta de competência e incompetência para capacidade de fiscalização. Pois está tudo ali. Ele é bom, ele é direito, mas está tudo no código. É repetição do código. Portanto, devia ter, se a Câmara tivesse fiscalizado nos termos do código, postura, tudo que ele também está efetivamente adiante. Por um lado. Por outro lado, ele também é importante. Por isso, a bancada de MPD vota a favor. Para certa disciplina também condutores na via pública. Pois via pública é coletivo, de nós tudo. Então, nós tudo não pode ser corre risco, efetivamente, na via pública. Com aquelas medidas licenciadas ali, mesmo condutores também consciencializa de alguns perigos. Por exemplo, de derrame de água na estrada, provoca deslize, acidente, etc, etc. Mas tudo isso devia, Câmara, não espera, mas código de postura municipal continua, está fiscalizado, nesse sentido ali, mas também acaba de pena, não faz aquilo ali, se que tem capacidade de fiscalização. Já tem aquela deliberação ali, efetivamente. Mas se que é fiscalizado, é morto, em cima daquele código ali. Ele é morto. Tem que ter capacidade, a Câmara tem que ter capacidade de fiscalizar para cumprir e para fazer cumprir, efetivamente, essa deliberação. Muito obrigado. Senhora líder da bancada, para a sua declaração de votos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, bancário PSV, não vota a favor dessa deliberação, porque não te entende, mas toda cidade se desenvolve com ordem. Qualquer cidade sem ordem, desorganizada, é que te desenvolve. E essa deliberação também organiza a forma de transporte de inertes, resíduos de água, autotransportar, retroescavador, porque não tem estado que acompanha na nossa cidade grandes recursos a investir para asfaltagem de vias e tudo. Depois, dias seguintes, o retroescavador acaba com isso. Depois está chamado Câmara. Ele tem buraco, não está lugar para compra. Que às vezes a obra, às vezes nem que é entregado ainda, ou às vezes nem que passa ainda para aquele período de garantia. Mas, ainda bem que o colega deputado aceita, mas teve uma incompetência na fiscalização durante 3 anos.
Porque o Código de Procedimento Municipal foi aprovado em 2014. Exato. Houve incompetência, mas não chama cadê só incompetência na fiscalização. O que eu precisava também é detalhava isso, regulamentava isso de forma mais claro, para que pessoas também lá fora cumprem. Porque quanto alguém na cidade que conchega o Código de Procedimento Municipal de cidade de praia? Muito pouco. Então, não chama com essa forma de trazer isso através de uma deliberação, que está publicado na BO, está dado o conhecimento às pessoas. Por isso ele tem um prazo de 30 dias só depois de sua publicação, que ele começa a ser aplicado, para permitir tudo condutores, tudo pessoas, trazer a licença, organiza-se as vidas e transporta tudo aquilo que é esse transporte de forma organizada para não ter uma cidade melhor, qualidade de vida melhor, porque, se o meu colega falou, essa questão é uma questão muito séria. Ele põe em causa a vida humana, ele põe em causa a saúde pública, ele põe em causa a organização de cidade, trânsito, um conjunto de coisas. Portanto, nós votos que podia ser diferente, a não ser a favor para uma deliberação de grande importância para a nossa cidade, sobretudo uma cidade capital do país, onde é que o trânsito é cada vez mais intenso, não precisava de ter ordem e forma controlada de transporte resíduos na cidade. Muito obrigado. Obrigada. Vamos dar continuidade com a deliberação número 077, regras para exercício de atividades de comércio a retalho e de prestações de serviço no município da Praia. Tenho a bondade, Sr. Presidente, para fazer a apresentação da proposta de deliberação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquela deliberação ali, ele é uma deliberação de enorme importância. Ele é uma deliberação há muito aguardado para a nossa equipa na Câmara Municipal e seguramente há muito aguardado para largas franjas de praienses. Porque é uma deliberação que, na linha daquela deliberação anterior, também eleva nível de qualidade de organização de nossa cidade. Se na deliberação anterior nos fala sobre melhoria de organização e de qualidade e de fiscalização na área de transporte de água, transporte de inertes, transporte de escombros, naquele nos fala sobre comércio a retalho, ali no nosso município. É fundamental que nós tenhamos sempre presente uma atividade comercial, é uma atividade central de cidade. Nós nunca olhar para a atividade comercial a não ser com um olhar positivo e de valorização. Aquele é que olhar que nos deve lançar a todo tempo sobre atividade comercial. Atividade comercial significa disponibilização de serviços para cidadãos, mas significa também obtenção de rendimento, tanto para quem é proprietário, como para quem é empregado. Atividade comercial, então, é central. Respostas para cidadão, oportunidade de obtenção de rendimento para proprietário, para investidor, e de rendimento para quem é empregado. Então, ele deve ser tão acarinhado, tão valorizado. Naturalmente, ele deve ser também organizado. Planeado, organizado. Ele que Câmara está dentro. Uma Câmara amiga, uma Câmara atenta, que colabora, apoia e fiscaliza. Mas uma fiscalização não no sentido de perseguir, mas uma fiscalização no sentido de organiza e de melhor qualidade. Não também entra naqueles diferentes artigos, ou que não bem especifica para cada tipo de atividade comercial que aquela deliberação lhe abrange, não compreende um pouco mais essa questão de horário, essa questão de própria organização, de apresentação, etc. E então, eu gosto que o último parágrafo, da nota justificativa, e reconhecendo
trabalho, mais uma vez, e dedicação de Elisângelo para toda essa tarefa, para a praia e para Cabo Verde. Então, com essa deliberação, pretende o município da Praia ajustar as atividades comerciais e de prestação de serviços ao estádio de desenvolvimento conseguido nos últimos anos e projetar as suas participações de forma a participarem de forma organizada e disciplinada no processo de desenvolvimento do município, incluindo todas as atividades comerciais e de prestação de serviço. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada. Vamos ao debate. Questões? Tirei o N. Não? Exato. É estádio. Está bem. Inscrições? Debate? Uma projeção 10 anos em vez de 10, não podia ser mais? Desde 2005? Essa lei não compreende? Sim, mas 2005. Senhor deputado, Amir pediu para que Sim. tenha bondade. Muito obrigado, Sra. Presidente. O regulamento referente às regras para o exercício de atividade de comércio a retalho e prestação de serviço no município da Praia faz todo o sentido, como já foi dito pelo Presidente. A questão vem também no âmbito do Código de Postura Municipal e trata-se de um regulamento também que vem dar vazão à reclamação de vários municípios da Praia relacionada ao RUIT, estabelecimentos comerciais que funcionam para além do horário, não cumprem o horário, criando constrangimentos. Então, a Câmara Municipal, também no acompanhamento do que é que vem acontecendo na cidade da Praia, e fez muito bem a trazer para a Assembleia Municipal esse regulamento para ser aprovado. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado Amir. Passa a palavra à senhora Milena Alfama. Bom dia, mesa da Assembleia, senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, senhores eleitos municipais e bom dia a todos que nos ouvem através do live. Eu também congratulo com essa medida, eu acho que é uma medida boa, mas acho que essa medida precisa de muito diálogo e muita ponderação para tomar essa medida. Mas eu concordo e não sei se essa medida abrange também as músicas que são postas nessas casas, por exemplo, noturnas, porque às vezes os conteúdos da música que põem tão alto, por exemplo, eu vou falar de Vila Nova, a minha zona, o Presidente sabe disso, onde eu moro, na estrada principal à frente tem cerca de 4 casas noturnos. Imagina o tipo de música que põem lá. Eu às vezes já saí da minha casa para ir lá, porque não são músicas que trazem conteúdo bom, onde há crianças, há menores, porque são músicas que devem ser ouvidas num recinto fechado. Então, eu não sei se essa medida abrange também essa coisa de música, de qualidade de música. Então, é uma medida muito boa, eu congratulo com isso, porque às vezes também põe essa música no final de semana até às 4 da madrugada, 5 da manhã. Eu já dormi, acordei às 6 ainda a música estava lá. Então, eu acho que deve haver uma boa fiscalização para implementar essa medida bem. Obrigada. Obrigada, senhora deputada Milena. Mais contribuição. Está aqui o senhor deputado Vasco Espínola.
Tenha bondade. Bom dia mais uma vez. Eu queria só pedir um esclarecimento ali. Portanto, essa deliberação ali regula a atividade econômica de comércio e retalho e prestação de serviço no município. Agora eu queria, porque quando não te fala de comércio e retalho, não te fala também de comércio informal, que realmente tem pessoas na passeio, te vende, te leva acesso produto que muitas vezes está vendido no loja ou no mini mercado. Portanto, não queria associar que ali também se é um comércio a retalho e também a questão ali que a Milena te apoia, que é de questão de música alto, coisa se ele é serviço. Portanto, não tem restaurante também, que funciona até bastante de noite. Bares, aquele tipo de comércio ali, como é que ele também deve ser regulado em termos de horário, etc. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Vasco. Sr. Deputado Amir vai Sim, é breve. pedir de novo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só abordar um pouco a questão da fiscalização. Acho que não tem que olhar como um processo que a Câmara Municipal tem vindo a fazer. A transição da Guarda Municipal para a Polícia Municipal reforça a questão de fiscalização. A Guarda Municipal tinha menos poder, a Polícia Municipal tem mais poderes e ele tem mais recursos humanos, mais policiamento, foi dado viaturas, tem mais polícias e tudo isso também contribui para reforçar a fiscalização desses 12 documentos, tanto o regulamento anterior de inertes como o próprio regulamento de comércio a retalho. Era isso. Obrigado. Obrigada, Sr. Vereador Oscar Rodrigues, tenha bondade. Obrigado, Sra. Presidente. Só para uma questão de esclarecimento ao deputado Vasco, para dizer que normalmente a questão sonora é sempre regulada através da Câmara e da Polícia Nacional. Nós, quando emitimos uma licença para festa e eventos, a Polícia Nacional tem sempre o prazo, o tempo e o horário estabelecido. E depois a polícia também faz a vigia e a partir de determinadas horas, sexta e sábado, é permitido um prolongamento até 2 horas da manhã e o resto, dias normais, se não for em casa noturna, não há atividade sonora. Por isso já está regulamentado e a polícia tem estado a fazer esse trabalho na nossa cidade. Depois a outra questão é a questão de crimes urbanos, porque antes não tínhamos a venda de bidões na rua, mas é venda ambulante. E acaba por ter, por maioria de razão, enquadrado na venda ambulante. É a mesma situação. Muito obrigada. Não havendo mais inscrições, vamos fazer a votação da proposta de nacionalidade. Quem vota a favor? Quem vota contra? Abstenção há? Não. Portanto, 7 abstenção e 14 a favor. Agora sim, Sr. Presidente, comece pelos articulados da referida proposta. Obrigado, Sr. Presidente. Assim, a Câmara Municipal da Praia, na sua sessão ordinária de 25 de agosto de 2025, ao abrigo da linha F, do número 1 do artigo 92 do Estatuto dos Municípios, delibera para a autorização da Assembleia Municipal da Praia o seguinte: capítulo 1, disposições gerais, artigo 1º, aprovação. Cai o ponto 1, que está aqui, é aprovado passa para a presente deliberação referente às regras do exercício das atividades comerciais e de prestação de serviço no município da Praia. Alguma objeção? Aprovado.
Artigo 2º, salvaguarda das disposições constitucionais. Está constitucional, fica constitucionais e legais. Cai o ponto 1 também que está aqui. Fica, a presente deliberação deverá cumprir com todas as disposições. Está deposições, fica disposições legais que regulam o exercício das atividades comerciais e de prestação de serviços observados na Constituição e demais leis. Entra o I. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 3º, medidas administrativas, técnicas e financeiras. Fica a Câmara Municipal autorizada a tomar as medidas administrativas, financeiras e técnicas necessárias à boa execução da presente deliberação. Uma objeção? Aprovado. Artigo 4º. Comissão de acompanhamento e avaliação. O Presidente da Câmara Municipal criará uma comissão de acompanhamento e avaliação da presente deliberação, composta por técnicos de vistoria e agentes de fiscalização, coordenada pela Direção da Polícia Municipal. Alguma objeção? Aprovado. Capítulo 2º, atividades retalhistas, categoria de estabelecimentos. Artigo 5º. Ponto 1. Estabelecimentos do tipo 1. Os estabelecimentos do tipo 1 são os seguintes. Está as, fica os. Supermercados, mini-mercados, mercearias, tabernas, estabelecimento de venda de pão, quiosques, roulotes, talhos, açougues, peixarias, charcutarias, frutarias, gelatarias, lojas de conveniência, tabacarias, vírgula. Não tem vírgula. Eu acrescento a vírgula depois de tabacarias. Estabelecimentos de venda de produtos de interesse turístico, entre parênteses, artesanato, postais, discos, outros materiais audiovisuais, souvenirs de produtos nacionais, agências funerárias. Bom, temos de fechar este parênteses aqui. Começa em artesanato, vai até souvenirs de produtos nacionais, certo? Fechamos aqui. Fica, depois de outros materiais audiovisuais, fica e souvenirs. Parênteses fechado, em nacionais, prosseguimos, vírgula, agências funerárias e agências de aluguer de automóveis. Ponto 2. Estabelecimento do tipo 2. Os estabelecimentos... Só uma questão para retificação. Continue. Ponto 2. Estabelecimentos do tipo 2. Os estabelecimentos, acrescento do tipo 2, são os seguintes: papelarias, drogarias, alfaiatarias, gráficas, lavandarias e tinturarias, borracharia, serralharias, carpintarias, oficina mecânica, lojas e oficinas de materiais elétricos e eletrônicos, estabelecimentos de comércio grossista, indústrias, stands de exposição e venda de automóveis, agências de viagens, estabelecimento de venda de materiais óptico e oftálmico e loja de material informático. Ponto 3. Falta mais. Estabelecimento do tipo 3. Os estabelecimentos do tipo 3 são livrarias, lojas de brinquedos, perfumarias, joalharia, ourivesaria, relojaria, barbearias, cabeleireiros, esteticistas e similares, sex shop, pet shop, floristas, clubes de vídeo e casas de fotografia. Ponto 4. Estabelecimentos do tipo 4. Os estabelecimentos do tipo 4 são cafés, cafetarias, pastelarias, leitarias, casas de chá, gelatarias, cibercafés, bares, lounge bar, restaurantes, esplanadas, cervejarias, pizzarias, snack bars, casas de pasto e casas de venda de comida confeccionada para o exterior,
hamburgueria, cinemas, teatros e outras casas de espetáculo, tabacarias, quiosques e bancas, roulotes, agências de viagens e rentacar, salões de jogos. Artigo 5º. Estabelecimento, ponto 5. Estabelecimento do tipo 5º. Os estabelecimentos do tipo 5º são pubs, boates, discotecas, dancings, nightclubs, piano bar, outros espaços destinados à dança. Piano bar e outros espaços destinados à dança. Ponto 6. Estabelecimentos especiais. Estabelecimentos seguintes funcionam nos seguintes horários. Ginásios. A linha A, ginásios das 05 às 22 horas. A linha B, indústrias de pães, das 04 às 22 horas. A linha C, hamburgueria, podem funcionar até às 2 horas do dia seguinte, desde que não comercializam bebidas alcoólicas. Obrigado, Sr. Presidente. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 6º, alargamento pontual do horário de funcionamento. Ponto 1. O Presidente ou vereador com competência subdelegada pode, pontualmente e a requerimento dos interessados, autorizar o alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos para a realização de eventos específicos, para além dos limites fixados no artigo 7º da presente deliberação. Ponto 2. O requerimento referido no número anterior deve ser apresentado sob pena de indeferimento liminar, com uma antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data em que se pretende realizar o evento. E em caso de deferimento, está sujeito ao pagamento de taxa, cujo valor é fixado na tabela de taxas do município da Praia em vigor. Ponto 3. O alargamento pontual para estabelecimentos instalados em edifícios habitacionais ou sujeitos à propriedade horizontal deve ser instruído com a declaração de não oposição pela maioria dos condôminos, em que declarem que não vêem inconveniente do alargamento em causa. Maioria. Acho que tem de ser todos. Tem de ser todos. Para todos, tem de ser todos. Portanto, aqui eu tenho uma dúvida. Ponto 3. O alargamento pontual para estabelecimentos instalados em edifícios habitacionais ou sujeitos à propriedade horizontal deve ser instruído com a declaração de não oposição pela maioria, eu sugiro, de não oposição pela totalidade. Não, pela totalidade tem mais força. Pela totalidade dos condôminos. Pela totalidade. Portanto, se um condômino não estiver de acordo, não é festa. O que é que não é justo? A oposição de um condômino? Não. Eu acho que mas há aqui uma questão que eu acho que é muito delicada. E se nós optarmos pela maioria é metade mais um é maioria. Portanto, se tem 30 condôminos, 16 são a favor, é a maioria. Podem fazer então
E temos ali uma franja, quer dizer, expressiva de pessoas que não concordam. São 14 pessoas em 30. Por isso, sim, por isso eu acho que deve ficar totalidade. Ok? Totalidade. Até porque tem de ser na linha de praia para todos. Todos têm de estar de acordo. Portanto, a mensagem é muito importante. Se prejudica uma pessoa, prejudica o munícipe. Muito cuidado. Praia para todos. Então. Ponto 4. Em todas as épocas ou determinadas épocas do ano, em ocasiões festivas ou ainda em eventos de interesse conciliio, pode o Presidente da Câmara, o vereador, com competência delegada, oficiosamente autorizar o alargamento do horário de funcionamento para além dos limites fixados no artigo 7º, que pode abranger um ou vários estabelecimentos e ou áreas concretamente delimitadas. Ponto 5. Na véspera de Carnaval, Natal e fim de ano, bem como nos eventos concilios, nomeadamente Noite Branca, os estabelecimentos podem funcionar até as 4 horas do dia imediato, do dia seguinte. Imediato é correto. Não, é pouco usual que está suave, mas imediato é correto, ou não? O dia é imediato. É correto. Do dia seguinte, mas imediato é correto também, só que não soa bem, não é usual. Fica dia seguinte. Obrigado, senhor presidente. Alguma aprovado. Artigo 7º, tabela de horário de limite de funcionamento. Os estabelecimentos devem cumprir os seguintes horários. Está horário. Os seguintes horários. Acrescentamos o S. S de Ismael. Ismael S. Categorias de estabelecimentos. Tipo 1. Horário de funcionamento. Das 7 às 22. Ok? Das 7 às 22. Estamos a falar de portanto, supermercados, mini-mercados, só para refrescar a memória. Estão no número 1. Mercearias, tabernas, venda de pão, talhos, açougues, especiarias, das 7 às 22. Tipo 2, das 8 às 18. É tipo 2, papelarias, drogarias, alfatarias, gráficas, lavandarias, comércio grossista, stand de exposição de automóveis, agência de viagens, etc. Tipo 3, das 8 às 20. Estamos a falar de livrarias, lojas de brinquedos, perfumarias, joalheria, ourivesaria, etc. Tipo 4, das 7 às 24. Até a meia-noite. Temos cafés, cafetarias, pastelarias, casas de chá, gelatarias, cibercafés, esplanadas, pizzarias, snack bars, etc. Até a meia-noite. Das 22 às 4, tipo 5, que é pubs, boates, discotecas, dancing, nightclubs, piano, bar e outros espaços destinados à dança. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um esclarecimento, posso já agora, só para compreender melhor. Essa parte do como tipo 1 entra também supermercados, este horário, portanto, será aprovado e a partir daí toda a gente que quer fazer isso faz de acordo com esse novo horário, não é? Porque os supermercados às vezes abrem mais tarde. Não é obrigatório. Não, sim.
Não, é só para esclarecer esta Sim, parte. sim. O período é este. E depois cada estabelecimento adota o seu horário, desde que esteja dentro deste período. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 8º, ponto 1. Restrição do horário de funcionamento. O Presidente da Câmara, o vereador com competência subdelegada, oficiosamente ou em resultado do exercício do direito de petição dos particulares ou da força de segurança territorialmente competente, pode proceder à restrição dos horários de funcionamento mencionados no artigo 7º dos estabelecimentos com fundamento na necessidade de repor a segurança ou de proteção da qualidade de vida dos cidadãos, designadamente no direito ao descanso, à tranquilidade e ao sono destes, atendendo quer aos interesses dos consumidores, quer aos interesses das atividades económicas envolvidas. Ponto 2. Na restrição do horário de funcionamento devem ser ouvidos os sindicatos, as forças de segurança, as associações de empregadores, as associações de consumidores, onde o estabelecimento se situe. Ponto 3. As entidades consultadas devem pronunciar-se no prazo de... Está 10 dias, eu proponho 5. A contar da data da recepção do pedido de parecer, cujo mesmo não é vinculativo. Eu proponho 5 dias. Ponto 4. Considera-se haver concordância daquelas entidades com a pretensão formulada se os respectivos pareceres não forem recebidos dentro do prazo fixado no número anterior. Ponto 5. Em caso de modificação de titular de exploração, assiste ao mesmo o direito de pedir a reapreciação da restrição por parte da Câmara Municipal, não tendo o pedido efeito suspensivo. Alguma objeção? É a bondade, senhora líder. Sr. Presidente, tenho uma dúvida aqui. Portanto, na restrição do horário de funcionamento devem ser ouvidos os sindicatos, as forças de segurança, as associações de empregadores, as associações de consumidores, onde o estabelecimento se situa. No número 3 diz, as entidades consultadas devem pronunciar-se no prazo de 5 dias a contar da data. A Câmara tem autoridade para estabelecer este prazo junto aos sindicatos, às forças de segurança, às associações, para lhes dar este prazo? Obviamente que sim. Ok. Porque nós formulamos o pedido e explicamos às entidades que gostaríamos de ter a resposta naquele prazo. É o prazo que nós colocamos a nós mesmos para ter uma resposta. E aqui é claramente no sentido de acelerar. Já foi lido o número 5, não é? Ok. Pronto. Alguma objeção? Ok. Aprovado. Artigo 9º, a fixação do horário de funcionamento. Ponto 1. Falta a fixação. Falta um A aqui. A fixação do horário de funcionamento de cada estabelecimento ou de conjunto de estabelecimentos instalados no mesmo edifício. As suas alterações. Isto aqui não está bem. Sim, aqui, portanto,
A fixação. Eu explico. Não, eu vou... Ok, separamos o A. Não, mas... Não, espera aqui, porque a palavra fixar também existe. Aqui existe a palavra fixar, pessoal. Portanto, a fixação. A fixação. Portanto, o que se faz é a fixação do horário. A fixação do horário. Pode ser fixar, F-I-X-A-R, ou afixar, A-F-I-X-A-R. E aqui a ideia é afixar. Portanto, vamos ter o horário e vamos afixar o horário à porta, para as pessoas poderem ver. Portanto, a fixação do horário de funcionamento de cada estabelecimento ou de conjunto de estabelecimentos instalados no mesmo edifício e, falta um i aqui, não é vírgula, e as suas alterações não estão sujeitas a qualquer formalidade ou procedimento, sem prejuízo de serem ouvidas as entidades representativas dos trabalhadores nos termos da lei. Portanto, a iniciativa de afixar ou de alterar o horário não tem de depender de nenhuma autoridade. O proprietário é que decide. Dentro do período estabelecido, o proprietário escolhe o período que quer fazer com que o seu estabelecimento funcione. E não tem de pedir, desde que está a seguir o período fixado. Ponto 2. Em cada estabelecimento deve estar afixado o horário de funcionamento em local bem visível e legível do exterior. Ponto 3. Para os conjuntos de estabelecimentos instalados num único edifício que pratiquem o mesmo horário de funcionamento, deve ser afixado o horário de funcionamento em local bem visível e legível do exterior. Ponto 4. A fixação do horário de funcionamento deve ser acompanhada da placa complementar que informa se o estabelecimento está aberto ou fechado. Eu volto já. Eu ouvi um volto já da Assembleia. Acho que sim, faz todo sentido. Aberto, vírgula, fechado ou volto já. Não é nada. Sim. Não. Volto já não é Não, fechado. estou a brincar. As pessoas Não. gostam. Volto já não é fechado. Não, é fechado. Não, volto já é volto já. Fechado É é fechado, fechado. volto já é fechado. São coisas diferentes. As pessoas é que costumam pôr, volto já. Não é? Mas é uma satisfação ao público, não é? Volto já, é uma satisfação ao público. Obrigado, Sr. Presidente. Podemos continuar? Já está, portanto... Sim, é o último. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 10º. Permanência de pessoas nos estabelecimentos.
Ponto 1. É proibida a permanência de pessoas nos estabelecimentos depois da hora de encerramento, à exceção dos proprietários e funcionários, sendo concedida, no entanto, uma tolerância de 30 minutos aos clientes que se encontrem já no interior do estabelecimento para escoamento dos mesmos. Ponto 2. Para efeitos do disposto no número anterior, presume-se que o estabelecimento está encerrado quando cumulativamente tem a porta fechada, não permita a entrada de clientes, não disponha de clientes no interior, cesse o fornecimento de quaisquer bens ou prestação de quaisquer serviços e suspenda toda atividade musical, caso exista. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 11º. Identificação do estabelecimento. Os estabelecimentos devem ser todos identificados por placas luminosas ou não colocados no exterior do estabelecimento. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 12º. Sinalização no interior. Os estabelecimentos devem sinalizar no interior, por meios de placas luminosas ou não, a saída de emergência, a localização dos extintores de incêndios sanitários, pontos de higienização, estão sujeitos. Isto aqui não está bem. Portanto, pontos de higienização esta parte deve sair. Não, esta parte cai. Estão sujeitos. Cai estas duas palavras caem. Estão sujeitos, estas duas palavras estão a mais. Portanto, pontos de higienização, vírgula. Ok? Depois, lotação, vírgula, área de fumadores, vírgula, livro de reclamações e outras placas que forem solicitados pelo serviço de vistoria. Portanto, outras placas pelo serviço de vistoria. Não, ou sujeitos apenas. Outras placas e outras placas sujeitas ao serviço de vistoria. Ok? E outras placas ao serviço de vistoria. Outras placas sujeitas ao serviço de vistoria. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 13º. Lotação. Ponto 1. Os estabelecimentos tipo 4º e 5º estão sujeitos ao cumprimento do número máximo de pessoas no seu interior. Ponto 2. Os estabelecimentos acima referenciados serão fixados o número máximo de pessoas no seu interior em função da sua área útil. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 14º. Regras de funcionamento específicas. Ponto 1. Os estabelecimentos tipo 4º e tipo 5º que disponham de música ao vivo, amplificada ou acústica, ou de aparelho emissor de som, ou mesa de mistura, e que funcionem depois das 22 horas, devem cumprir os seguintes requisitos. A linha A, insonorização do espaço, nos termos legais aplicáveis. A linha B, colocação de limitadores acústicos. Ponto 2. Os estabelecimentos mencionados no número anterior que não cumpram com os requisitos mencionados e que funcionem para além das 22 horas serão considerados em funcionamento além do horário estabelecido para efeitos de contraordenação.
Alguma objeção? Aprovado. Artigo 15º, sanitários. Todos os estabelecimentos comerciais licenciados pela Câmara Municipal devem possuir sanitários com água corrente e devidamente higienizados. Então não se abre, não se dá. A vistoria prévia não se dá. Alguma objeção? Não, o corrente sai do tanque. Panha com o balde que não. Alguma objeção? Aprovado. Capítulo 3º, normas para o comércio ambulante. Artigo 16º. Sinalização de zonas do comércio ambulante proibido. A Câmara Municipal da Praia, através da Direção de Infraestruturas e Transportes, identificará, por meio de sinalização vertical, zonas de comércio ambulante proibido. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 17º, horário para atividade de comércio ambulante. O horário para o exercício de atividade de comércio ambulante em zonas permitidas é das 9 às 18, todos os dias. Alguma objeção? Aprovado. Tem? Senhor. Senhor Presidente, aqui eu tenho uma dúvida. Das 9 às 18, todos os dias nos lugares permitidos pela Câmara. Senhor Presidente, no verão, 7 horas, 7h30 ainda, está sol. Coitado dos vendedores ambulantes. Aí o senhor está a prejudicar os seus negócios. Não, eu acredito que deve alargar um pouquinho aqui. 19 horas. Aqui está muito cedo. 18 horas, 6 horas da tarde, ainda no verão. 19 horas, pelo menos. Portanto, e nós temos aqui uma proposta de alguém que conhece muito bem o setor. Nós temos aqui uma proposta de uma autoridade da cidade. Portanto, das 7 às 19. Há pessoas que vão comprar até banana para tomar o pequeno almoço. Imagina às 9 horas da manhã. É atrasado. Aqui eu tenho dois aspectos que eu gostaria de sublinhar. Primeiro, deputada municipal Emilena Alfama é uma autoridade em questões de comércio informal. Ele é uma autoridade na comércio formal e informal. É um voz, é uma autoridade. E depois nós, enquanto Câmara Municipal, não tem obrigação de tomar medidas, sim, mas auscultando. Quem é que é objeto de nossa intervenção na cidade? É uma obrigação que não tem, é uma obrigação formal, legal, mas também ético e moral. Nós é obrigado a auscultar hoje. E depois, licença, é bom nos lembrar um sociólogo moçambicano que chama Elísio Macamo. Elísio Macamo flama vereadores que é mesmo, nem que é presidente, vereadores, mas deve ter cuidado para modo ter uma cidade ideal na cabeça de vereador e ter uma cidade real. Às vezes, a nós, enquanto vereador, não pode preocupar somente com a construção de cidade ideal, de fazer aquilo que não está a chamar ideal.
Lutar chama aquele horário ali, 9h18, meio-dia, meio melhor. Mas quem é que é o objeto de intervenção? Que vive cidade, que é cidade real. E tá, chama 7h19, que é melhor. Então, licino, é para não prestar atenção naquele que lhe diz uma camuflano, para não ouvir que o senhor autoridade na matéria de cidade real, para não adotar essa proposta de 7h19. Não sabe se a autoridade está satisfeita com 7h19, está? Então, já não adota. Obrigado. A leitura de novo por causa da alteração, Portanto, por favor. artigo 17º, horário para atividade de comércio ambulante. O horário para o exercício da atividade de comércio ambulante em zonas permitidas é das 7 às 19, todos os dias. Alguma objeção? Aprovado. Capítulo 4º, fiscalização. Artigo 18º, fiscalização. Ponto 1. A fiscalização do cumprimento do estatuído na presente deliberação incumbe aos agentes fiscalizadores, devendo estar sempre presente o responsável pelo estabelecimento. Ponto 2. As entidades fiscalizadoras podem fazer a suspensão imediata do estabelecimento sempre que este coloque em causa a segurança, o direito, a tranquilidade, sossego e ao sono, e fazer apreensões de aparelhos de difusão musical quando assim justificar. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 19º, contra-ordenações. Constitui contra-ordenação punível com coima. A linha A. De 30.000 escudos a 100.000 escudos para pessoas singulares e de 100.000 escudos a 500.000 escudos para pessoas coletivas, a falta de afixação do mapa de horário de funcionamento em violação do disposto nos números 2 e 3 do artigo 10º. De 50.000 escudos a 500.000 escudos para pessoas singulares e de 250.000 escudos falta A. $1 milhão de escudos para pessoas coletivas, o funcionamento fora do horário estabelecido. A linha C, de 20.000 escudos a 50.000 escudos para pessoas singulares e de 50.000 escudos, falta A, 100.000 escudos para pessoas coletivas, a falta de identificação do estabelecimento e das sinalizações no interior do estabelecimento e as placas de aberto, fechado e... Volto já. A linha D, de 10.000 escudos a 50.000 escudos para pessoas singulares, a venda ambulante em zonas proibidas e fora do horário estabelecido. A linha E, de 50.000 escudos a 500.000 escudos para pessoas singulares e de 250.000 escudos a 1 milhão de escudos para pessoas coletivas, o incumprimento das regras específicas de funcionamento. Ponto 2. A tentativa e a negligência são puníveis. Ponto 3. Para além das coisas previstas no número 1, o levantamento de 3 autos de infração no espaço de 2 anos por parte da Polícia Municipal ou de qualquer entidade fiscalizadora determinará automaticamente a sanção acessória de encerramento do estabelecimento por um período de até 3 meses. Obrigado. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 20º, competência. A fiscalização do cumprimento do disposto na presente deliberação e a aplicação das coisas e da sanção acessória compete ao Presidente da Câmara Municipal ou vereador com competência subdelegada, revertendo as receitas da sua aplicação para a Câmara Municipal. Alguma objeção? Aprovado. Capítulo 5º, disposições finais. Artigo 21, dúvidas e omissões. Ponto 1.
Em tudo o que não estiver previsto na presente deliberação, aplicar-se-á o disposto na deliberação número 47/2014, de 31 de dezembro, na sua redação mais atual e demais legislações aplicáveis com as devidas adaptações. Ponto 2. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente regulamento que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas são decididos pela Câmara Municipal. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 22, disposição transitória. Caio 1, fica. No prazo de 30 dias a contar da entrada em vigor do presente regulamento, devem os titulares da exploração dos estabelecimentos ou quem os represente adaptar os seus estabelecimentos às regras de funcionamento específico mencionadas no artigo 14º do presente regulamento. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 23, norma revogatória. Com a entrada em vigor do presente regulamento, é revogado o regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços do município da Praia em vigor. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 24, entrada em vigor. A presente deliberação entra em vigor no dia útil seguinte à data da sua publicação no Boletim Oficial. Alguma objeção? Aprovado. Vamos à votação. Quem vota a favor? Não percebi. Quer fazer uma correção no artigo 6º? Uma proposta de correção, Sr. Presidente. Então, antes de avançarmos, tenha bondade. No artigo 6º, no ponto 2, o prazo estabelecido é de 15 dias. Nós queremos reduzir para 7, para acelerar. Eu posso ler. Ponto 2. Artigo 6º, ponto 2. O requerimento referido no número anterior... Artigo 6º, número 2. Artigo 6º, ponto 2. Portanto, artigo 6º, ponto 2. Artigo 6º, ponto 2. O requerimento referido no número anterior deve ser apresentado sob pena de indeferimento liminar com uma antecedência mínima de 15 dias úteis. Nós queremos propor para 7 dias. Para encurtar o tempo, porque assim permite aos proponentes que tenham um tempo razoável para se organizarem. Já está? Portanto, agora sim. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, fica aprovado a deliberação com 14 votos a favor e 7 abstenção. Muito obrigada.